dia, meu povo! Estamos aqui para a nossa aula de História. Cuidado para não confundir, porque vocês vão me ver várias vezes, tanto em História, como em Geografia, como em Filosofia. Então, hoje a gente vai estudar sobre a origem do ser humano. Conteúdo esse dentro da disciplina de História. Vamos entender um pouco como evoluiu essa nossa origem, ou seja, a raça humana. Como foi que ela surgiu? Que teorias fazem parte desse processo? Vamos ver isso não só na aula de hoje, mas na nossa próxima aula de sexta-feira, que também é sobre a origem do ser humano. Hoje vamos entender a questão dos homos, qual a definição de cada um, como eles se organizavam, se agrupavam dentro de um espaço. Então, vamos ver tudo isso a partir de agora. Posso continuar? Ô, tia, eu tenho uma pergunta. Pergunte. A tia pode postar esses slides no Classroom para a gente estudar? Posso sim, bebê. Posto tudinho lá depois, tá bom? Ok. Tá, então vamos lá. Nosso primeiro slide, ele fala sobre a evolução do ser humano. Então, a gente pode perceber que a nossa evolução, ela vem de um processo de homonização. O que significa esse processo? É a evolução da história da raça humana. Então, inicialmente, de acordo com a ciência, de acordo com a comprovação científica, viemos dos homos, que é a palavra inicial, começando com os bípedes. Isso significa que as pessoas andavam de quantas patas, quantas pernas, quantos pés, e aí? Vocês lembram? Mais ou menos. Mais ou menos, né? A gente vai ver isso na aula de hoje. Então, o nosso processo de hormonização foi, bípede e verticalidade, fabricação de instrumentos, domínio do fogo e ritos funerários. Vamos entender isso na nossa aula de hoje. Começando pela evolução dos homos, nós temos a humanização. Deixa eu colocar aqui em cima. Tá aparecendo direitinho na tela para vocês? Dá para compreender? Dá para enxergar direitinho? Sim. Então, vamos lá. A nossa homonização, ou seja, a evolução do ser humano, está relacionado com um processo muito lento de transformação física, de transformação intelectual, verificada desde os primeiros homídeos, onde eles conduziram para o nosso processo atual. Então, na imagem que tem aí no slide de vocês, nós temos essa evolução de acordo com a ciência, ou seja, o nosso processo de evolução da raça humana. De acordo com os cientistas, com os pesquisadores, com os geógrafos, eles perceberam que a raça humana evoluiu dos primatas. Então, nós temos a imagem que representa o nosso processo de evolução. Na primeira imagem da evolução, a raça, ela andava com quantas mãos, quantos pés tocados no chão? E aí, duas mãos e os dois pés. E eles eram totalmente curvados. Foi se evoluindo, a postura corporal, ela foi modificando, já foi ficando mais inclinado, as mãos já começaram a se distanciar do chão. Depois nós tivemos a postura corporal mais ereta, e assim foi se passando com o longo do tempo, e hoje chegamos, de acordo com os cientistas, mais uma vez, chegamos à postura que nós temos hoje, onde a única parte do nosso corpo que encosta no chão são os nossos pés. As nossas mãos, elas ficam livres. Então, nós temos aqui, os homídeos, que é um termo utilizado para designar
os antepassados do homem, ou seja, os indivíduos apresentam algumas características humanas e postura. Vocês acham, analisando essa imagem da evolução humana, vocês concordam, conseguem compreender que, de acordo com a ciência, o ser humano ele veio da evolução dos primatas? Vocês conseguem aceitar essa teoria? E aí? Sim. Por quê? Por um lado sim, por um lado não. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu vou sair daqui e vou vir para cá. A gente vai ver na nossa próxima aula, que é na aula de sexta-feira gravada, as duas teorias sobre a origem humana, que é a teoria evolucionista e a teoria do criacionismo. Então, nós temos a teoria com base na religião, com base nas escrituras da Bíblia, e nós temos a teoria com base na ciência. E aí você deve ficar se questionando. Afinal, a gente veio de Deus, criação de Deus, ou a gente veio da evolução dos primatas? E aí? A gente tem esse questionamento. Para não ficar em confusão na cabeça, em choque, tentando compreender, eu costumo fazer o seguinte. É exatamente isso, eu estava esperando alguém perguntar. A Manuela está perguntando em qual eu acredito. Bem, tanto a religiosa como a científica, elas têm comprovação da existência do ser humano, ou seja, a evolução do ser humano. Então, para eu não ficar confusa, a minha cabeça não entrar, o tic-teco não entrar em choque, não ficar tentando entender que uma pode estar certa e a outra pode estar errada, eu faço o seguinte. Quando eu estou na sala de aula, quando eu estou explicando o conteúdo, eu vou na base científica. Por quê? É o nosso assunto. E nós temos a comprovação científica da evolução do homem através dos primatas. Quando eu estou na minha igreja, quando eu estou diante de Deus, quando eu estou nas minhas orações, eu sigo a religiosa. Então, para não entrar em conflito com as duas, eu separo. Com relação à disciplina, conteúdo, com relação à minha profissão, professora, eu fico na científica. Quando eu vou com relação à minha vida pessoal, com relação à minha religião, à minha crença em Deus, aquilo que eu pratico, com relação a Deus, a Jesus Cristo, a minha religião, eu sigo a religiosa. Então, eu separo as duas. O ambiente que eu estou, eu uso com relação ao ambiente. Assim, a minha cabeça não entra em choque, eu não fico em questionamento. Será que está certo? Será que está errado? Será que está certo? Será que está errado? Por quê? Porque ambos conseguem comprovar aquilo que ele está falando. A religiosa consegue comprovar com base nas escrituras da Bíblia. A científica consegue comprovar através das escavações, dos esqueletos, do que foi encontrado com o passar do tempo. Então, eles conseguem ter essas duas comprovações. E aí, essa dica é para vocês. Para não ficarem confusos, quando for com relação ao conteúdo, acredita na que estamos estudando agora. Quando você estiver na sua religião, acredite no que está na Bíblia. E aí você não entra em conflito com a opinião, você não gera confusão entre as pessoas, porque a pessoa pode não concordar com a sua visão, e aí ter aquela briga, aquele conflito. Então, a gente separa esse ponto. Ok? Entendido? Entendido. Continuando. Entendido. Continuando, nós temos a evolução do ser humano, os homídeos. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Nós temos os homídeos, que ele apresenta quais características? Lembrando que estamos estudando na aula de hoje com base na teoria científica, ou seja, a descoberta e a comprovação na ciência. Então, a evolução, nós tivemos os Australopithecus. Ele foi descoberto através de um esqueleto encontrado do sexo feminino. Então, aqui ele tem a comprovação, a existência desses homídeos.
As pessoas, nesse período, eles costumavam pesar até 30 quilos. Então, não eram pessoas de postura muito alta, eram pessoas de postura baixa, não eram muito gordas, eram pessoas de corpo mais franzido, como a gente costuma dizer, porque costumava pesar 30 quilos. Então, não era um peso exagerado. A sua altura poderia chegar até 1 metro de altura. Olha só o tamanho deles. Então, a estatura deles costumava ser pequena, ser baixa. Eles caminhavam ereto. Quando eu falo ereto, ele é deitado ou ele é em pé? Em pé. Em pé, ou seja, sua postura em pé. Eles viviam em que lugar do nosso planeta? Olha só, lá no continente africano, especificamente no país da Etiópia. Então, ó, a África, ela é conhecida como o berço da humanidade. Isso com relação às ciências. Por quê? Porque eles encontraram os esqueletos da espécie humana com relação aos astrolapitecos, lá no país da Etiópia, localizado no continente africano. Então, de acordo com os cientistas, foi onde se deu início à nossa evolução do ser humano. E aqui nós temos uma imagem que representa esse período. Se vocês pararem para analisar a fisionomia do rosto, vocês vão perceber que mesmo sendo um primata, olhando o rosto detalhadamente, tem fisionomias parecidas com a nossa. Que fisionomias a gente pode observar? Ó? A questão do olhar. Então, parece com um olhar muito parecido de um ser humano, ou seja, da gente hoje. A questão da nossa testa, o cabelo. Você percebe que é parecido com a forma do cabelo que fica no nosso rosto. O formato da boca. Então, são detalhes parecidos com a raça humana hoje. Por isso que os cientistas, eles alegam e eles comprovam cientificamente, mais uma vez, que o homem, ele veio do processo de evolução dos primatas. Dúvida? Não. Não. Nosso próximo slide de análise, os homos habilis. Nós temos aqui, ó, a geração gênero homo. Nós temos a imagem que representa eles já praticando atividades na anterior. Eles não praticavam essa atividade. Os astrolapitecos, eles viviam na natureza livre e eles se alimentavam do que encontravam. Então, era uma questão de sobrevivência, já que os Homo habilis, eles já tinham uma preocupação de sobrevivência. Então, eles começaram a ter instrumentos, ferramentas produzidas com pedra. Então, nós temos aqui, ó, faziam seus instrumentos de pedra. Eles se alimentavam de vegetais e carne. Então, a gente pode dizer que eles eram canibais. E aí? O que é que vocês acham? Porque canibal é aquele que mata o animal e come ele cru. Nesse período aqui. Se eles já se alimentavam de vegetais e carnes, então posso dizer que eles já tinham uma preocupação de ter animais próximos. Esses animais servirem como seu alimento? Sim. Sim. A altura deles, ó, olha só como já vai modificando a altura. Por quê? Porque o corpo vai sofrendo processo de evolução. Lá nos astrolapitecos a gente viu que eles chegavam até 1 metro de altura. Aqui eles já chegam à altura média de 1,40 m, então eles já são maiores. Eles tinham a postura ereta e o polegar ele era oposto. E eles viviam na região leste. Olha o continente novamente. Continente africano. Quando a gente fala na região leste, já não era em um país específico, como a gente viu lá nos australopitecos. Eles viviam na Etiópia. Aqui, os Homo habilis, eles já viviam em vários territórios da parte leste do continente africano. Então, não tinha um país específico. Compreendido? Sim.
Se tiver dúvida, pergunte. Se não Sim. compreendeu, pergunte. Nosso terceiro processo de evolução do ser humano, os Homo erectus. Então, você pode perceber, ó. Olha a altura deles. Começamos com 1 metro de altura, depois passamos para 1,40 m e agora os Homo erectus, eles chegam até 1,60 m. Eles tinham o domínio, ó, do uso do fogo. Eles aperfeiçoaram os instrumentos de pedra, caçavam os animais de grande porte. Então, aqui eles já tinham uma preocupação maior com a sobrevivência. De que forma? Eles praticavam a caça. Então, eles caçavam os animais de grande porte. Esses animais, eles não se alimentavam da carne crua. Eles já colocavam para assar no fogo, na fogueira que eles faziam. Lembrando que a gente vê muito isso em filmes, em desenho, que eles colocavam estacas de madeira e colocavam o animal preso em uma outra estaca e o fogo ficava embaixo. Vocês chegaram a ver isso em algum desenho ou filme? Já. Pronto. Aqui nós temos a imagem que representa eles utilizando o fogo para a sua sobrevivência, não era só para o alimento, mas também a questão do frio, porque a partir do momento que o ser humano foi evoluindo, a gente viu lá no primeiro, os australopitecos, eles tinham muito pelo, eles tinham muito cabelo. Aqui a gente percebe que com a evolução, esse pelo foi diminuindo e aqui já está mais parecido com a raça humana que é hoje. Vocês podem identificar que o rosto ainda lembra um pouco os primatas, mas o corpo e a postura dele já é mais associada com a nossa raça humana de hoje. Olha onde eles moravam também. Saíram da África, ou seja, eles inicialmente estavam no continente africano, por isso que é considerado o berço da humanidade, que é onde surgiu a evolução humana. Então, aqui os Homo erectus, eles saíam da África e foram com destino a 2 outros territórios. Quais foram esses 2? A Ásia e a Europa. Então, eles começaram a se propagar, começaram a se espalhar dentro do território. Mais uma vez, o berço da humanidade, como a gente costuma dizer, foi a África, foi onde surgiu a evolução humana. Australopithecus, Homo habilis e o Homo erectus, que é o que a gente está vendo. 1 metro, 1,40 m e 1,60 m, ou seja, a modificação da raça, ou seja, o corpo vai ficando mais erecto. Dúvida? Não. Cuidado, que eu vou perguntar. Ô, professora, sabe uma coisa que eu tô vendo? Oi. O cérebro deles também aumenta de tamanho. E isso por conta da evolução, ou seja, a gente vai ficando mais racional. Por isso que muita gente fala que os primatas, eles pensam, eles têm a inteligência, mas eles não são tão racionais como o ser humano hoje. Mas como os cientistas costumam dizer que a evolução humana veio dos primatas, então até o nosso cérebro também foi o quê? Evoluindo. Te viu no começo a postura, mãos e pés no chão, curvados, muito pelo. Eles sobreviviam com o que encontravam na natureza, ou seja, de forma bruta, brigavam entre si, um tomava do outro. Eles não tinham a preocupação da sobrevivência em conjunto. Com o passar do tempo, eles foram perdendo o pelo, a cabeça foi se formando com uma estrutura mais firme, o corpo foi se erguendo, ou seja, foi ficando erecto, então a gente deixou de ficar com as mãos no chão e ficou com as mãos livres para praticar as atividades. Então, dentro desse processo, quais foram as atividades? Primeiro, os instrumentos feitos com pedras. Segundo, o surgimento do fogo. Então, eles utilizavam o fogo para se alimentar. Começaram a caçar animais maiores, de grande porte, porque o fogo lhe ajudava na produção desse alimento. Então, eles iriam ter mais alimento para os demais ao seu redor. Deixaram de ser canibais, porque deixaram de comer a carne, o animal, na hora.
começaram a ter um tratamento no alimento, uma preocupação no alimento, tá bom? Aqui nós temos as vantagens da utilização do fogo. Por que o fogo foi importante para os Homo erectus? Então, nós tínhamos, a preocupação deles de cozinhar alimentos, produzir luz e obter calor, porque como eu mencionei para vocês, além da questão do alimento, eles também tinham a questão de se preocupar em se aquecer, porque à noite costumava ser muito frio, principalmente quando eles se destacavam, se deslocavam, saindo da África e indo para a Europa, era a parte mais fria. Manter os animais afastados, principalmente os animais de grande porte. Então, o fogo amedrontava e eles mantinham esses animais afastados. Endurecer os instrumentos, desenvolver uma nova linguagem, promover a socialização e a coesão na comunicação. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que o fogo começou a evoluir, a fazer eles a ter um desenvolvimento, uma preocupação com relação ao fogo, eles começaram também a pensar mais, procurar maneiras de se comunicar com o outro e ele compreender aquilo que você queria falar, queria dizer. A gente vê muito isso na questão da arte rupestre, que são os desenhos encontrados nas cavernas, nas paredes das cavernas, que era uma forma deles representarem algo que lhe aconteceu ou algo que estava acontecendo. Então, se ele desenhava um homem, uma mulher e duas crianças, ele estava representando o quê? A sua família. Então, essa forma de comunicação, antigamente, ela costumava ser pintada nas paredes. E de que forma eles pintavam? Utilizando ou a casca das frutas, que elas tinham a cor, e muitos também acabavam fazendo desenhos até com o próprio sangue. Eles se cortavam e pegavam o sangue e faziam desenhos. Certo? Compreendido? Compreendido. Tem outra pergunta. Como os cientistas descobriram, tipo, como os desenhos eram feitos? Como foi que eles descobriram? Como os desenhos eram feitos, tipo, como é que eles sabem que é de sangue se não é de alguma fruta ou outra? Como eu lhe disse, é tudo em estudo científico, é tudo através de pesquisa. Então, eles começaram a voltar no passado, quando eu digo voltar a pesquisar o passado, observar a área da África, que era o território onde eles moravam, onde eles habitavam, o que tinha naquele território ele oferecer. Então, se o desenho estava pintado na parede e com o passar do tempo esse desenho não se apagou, ele ficou lá, eles começaram a fazer testes, pesquisas, utilizando frutas, utilizando as sementes, utilizando a casca, e eles perceberam que muitos acabavam apagando com o passar do tempo. Então, o sangue ele fica intacto. Se você não jogar água, se você não lavar, ele fica intacto, ou seja, ele vai ficar firme na parede. Então, eles perceberam isso fazendo testes, fazendo estudos. Lembrando que tudo na base científica. Não estamos na religiosa, estamos na ciência. Então, tudo para ser comprovado, ele precisa fazer teste, ele precisa fazer pesquisa, que ele tem que ter algo de concreto daquilo que ele está apresentando. Ele tem que mostrar, isso aqui é desse jeito porque a gente fez dessa forma e conseguiu chegar a essa comprovação. Então, quer dizer, professora, que os cientistas, eles se cortaram e pintaram a parede? Não, não é assim. Os primatas, esse sangue que eles utilizavam, às vezes era dele mesmo que acabou se cortando e passava na parede, a mão na parede e acabava ficando lá intacto, ou seja, não saía, ou o sangue dos animais que eles matavam. Então, eles foram percebendo, os cientistas, que os primatas, eles conseguiram desenvolver essa arte, inicialmente, não foi uma arte planejada. Por exemplo, quando você suja a mão, quando você suja a sua mão, você vai no banheiro lavar ela, não vai? Ou na pia da cozinha,
ou você pega um pano e limpa. A gente faz isso hoje. Mas naquela época eles não tinham esse costume. Ah, vou lá no rio para limpar a minha mão. Não. O que tinha ao seu redor eram pedras, as cavernas. Então eles passavam o quê? A mão na parede. A partir do momento que ele passou a mão na parede para limpar e aquilo ficou lá, ele percebeu que dali ele poderia realizar os desenhos. Ou seja, a forma dele se expressar. Compreendido? Tia, Oi, eu tenho uma dúvida. diga. Na escala evolutiva, eles foram nascendo de diferentes formas até que a nova geração ficou desse jeito ou eles mudaram de outra forma? Não, eles foram se modificando naturalmente. Foi um processo de evolução. Não foi ninguém que impôs. Foi a necessidade da raça de evoluir. De que forma? Por exemplo, deixa eu botar aqui para você a imagem. Nossa primeira imagem lá. Aqui em cima nós temos, né, ó, a representação da nossa modificação de acordo com a ciência. Como foi que o corpo começou a evoluir? A necessidade de utilizar as mãos. Então, para pegar um fruto numa árvore, para caçar um animal. Oi, Beatriz, pode perguntar. Como eles aprenderam meio que assim a fazer roupa para eles? Lembrando que essas roupas, elas eram peles, lembrando que essas roupas, elas eram peles de animais. Então, a necessidade não foi que como foi que ele começou a fazer. Eles pegavam pele do animal e enrolavam no corpo, que era uma forma que eles foram descobrindo com o passar do tempo, era uma forma de se aquecer, principalmente à noite, na parte fria. Então, eles pegavam as peles desses animais e botavam em cima do corpo como forma de se aquecer. Porque eles começaram a perceber que a pele dos animais, elas eram quentes, que os animais eles se adaptavam ao clima. Foi daí que eles começaram a fazer com que essas peles fossem suas vestimentas. Foi a necessidade, certo? Não foi, hoje eu vou pensar em fazer uma roupa. Não. Foi a necessidade do frio e ele pegar algo para colocar em cima e perceber que conseguia se aquecer. A partir daí começou a se ter o processo de usar as tangas, como a gente costuma dizer, a usar as roupas com alça, que aquecia o seu corpo. Compreendido? Sim. Vamos lá. Agora nós temos os Homo sapiens. Nossa outra evolução de acordo com a ciência. Nós temos aqui, ó, eles já habitavam as cavernas e observe que os Homo sapiens já não estavam mais lá na África. A gente viu que dentro da evolução eles foram se deslocando. Primeiro encontrado o Australopithecus, nós vimos que foi na Etiópia, na África. Depois nós tivemos os Homo habilis, que se deslocou dentro do território. Deixa eu tirar aqui para vocês. Se deslocou dentro do território. Dentro do território da África, ainda começou a se expandir. Australopithecus estava apenas na Etiópia. Homo habilis já se espalhou dentro do território da África, ou seja, dentro do continente da África, do lado leste. Os Homo erectus, eles já saíram da África e foram com destino à Europa e à Ásia. Então, saiu de um continente e foi para outro continente. E os Homo sapiens, que é o que nós vamos ver agora, eles estavam localizados, ou seja, eram povos que habitavam a Alemanha. Quando eu digo Alemanha, já é no continente europeu. O que eles praticavam? Eles caçavam e coletavam os frutos e o grupo deles já era maior, de 20 a 30 pessoas. Olha a altura deles, a altura média de 1,55 m.
O 1,55 m, para vocês terem noção, é a minha altura. Elzinha tem 1,55 m. Então, vocês conseguem imaginar a altura, a estatura do Homo sapiens, só lembrando da minha altura. Era a mesminha, mesmo tamanho, mesma altura. Eles estavam localizados no norte da África, depois foram para o Oriente Médio e Europa, fixando-se, ou seja, estabelecendo moradia na Alemanha. Aqui, eles já moravam em cavernas, já tinham uma estrutura de agricultura, pecuária, questão de sobrevivência, ficavam próximos de rios, porque o rio era uma fonte de sobrevivência para eles. Sobrevivência de que forma? Além deles pescarem os peixes, o rio servia como a água para beber, tomar banho, praticar o processo de irrigação da agricultura, aquilo que eles praticavam na agricultura. Então, os Homo sapiens está mais relacionado com o nosso comportamento de hoje do que todos os outros homos, porque ele já tem a nossa fisionomia, já tem a nossa postura e já tem o nosso costume. Então, o ser humano, ele evoluiu desse ponto. Desenvolvimento da atividade econômica, agricultura, pecuária, utilizando o rio para sobrevivência, se abrigando em cavernas e tendas que eles começaram a desenvolver com palhas, cipó, começaram a construir casas, ou seja, as cabanas. Então, a gente tem tudo isso dentro desse processo dos Homo sapiens. E concluindo, nós temos os Homo sapiens sapiens, que significa o quê? Nós temos, é a espécie a que pertencemos, ou seja, é a nossa espécie atual. Então, eu posso dizer para vocês que atualmente, dentro da evolução do ser humano, atualmente nós somos Homo sapiens sapiens? Pode sim. Sim. É a nossa geração, é a nossa espécie atual. Fabricava utensílios mais eficazes, pedra, osso. Então, é daqui que a nossa evolução chegou onde está hoje. Eles desenvolveram a agricultura, a pecuária, como eu já falei para vocês. As obras de arte, que eram as pinturas rupestres e esculturas, originados na África e depois ocupou todo o continente. Então, recapitulando o que vimos hoje, a nossa aula, a origem do ser humano, que veio dos australopitecos, depois Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. Ambos surgiram na África, que é o berço da humanidade, e aí com o passar do tempo eles foram se deslocando pela questão da necessidade de alimento e sobrevivência por conta do frio. Então, a última evolução e onde ele se espalhou realmente foi os Homo sapiens sapiens, que se espalhou para o continente americano, continente africano, continente europeu, continente asiático. Então, ele se espalhou dentro do nosso planeta. Alguma dúvida? Não. Certeza? Certeza. Certeza mesmo, né? Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, só recapitulando o que eu falei no comecinho, nós temos a atividade do livro, página 33 e 38, que é da aula de sexta-feira. Vocês vão assistir a aula para resolver essas duas páginas, certo? Copiar no caderno e me enviar a foto no Class. Até quando vocês têm que enviar essa atividade? Até sexta-feira da próxima semana. Porque essa atividade é de sexta-feira agora, da aula de sexta-feira agora. Então, vocês vão ter... Calma! Vocês vão ter uma semana para fazer a atividade e me enviar a foto lá no Class. Pergunte. Ô tia, essa tarefa já está dizendo só para fazer na sexta? É da aula de sexta-feira. Eu só estou explicando como é que vocês podem fazer ela.
tá bom? Ela é da aula tá de bom. sexta-feira. Você vai assistir a aula e depois fazer a atividade, certo? Então, A aula dessa sexta ou da próxima sexta? dessa agora. É só você ir lá na agenda olhar que tá lá bem direitinho, sexta-feira. Vídeo aula, tem um link, tem atividade. Quem não tem livro, eu explico já. Deixa eu só encerrar aqui a nossa aula. Então, ó, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro e tchau, meu povo!